Bom, eu vou apresentar, hoje à noite não sou eu nem o Márcio que vamos pregar. Eu tenho alguns amigos e alguns eu olho para eles e eu falo como eu admiro esses caras. E eu tenho o prazer de ter um deles aqui hoje. Então eu quero chamar o Marcelão aqui, Marcelo Berti. Marcelo, na minha opinião, reles mortal que sou, é uma das maiores autoridades em grego e Novo Testamento no Brasil hoje. Fora o Luiz Saião, que aí não é ser humano, né? Fora além da terra. O Marcelo é um dos caras que eu mais admiro, jovem, mas um daqueles jovens assim que é o Pelé da teologia. Você fala, mano, esse moleque joga bola, hein? Esse aqui joga teologia bem pra caramba, escreve muito bem, é um homem de Deus, um pai, um marido dedicado, e eu tenho o prazer de tê-lo aqui conosco essa noite. Nós vamos ouvi-lo e eu vou orar por ti agora, que eu falo para todo pastor que vem aqui, daqui para frente a igreja é tua, o que você falar, você se vê com o Senhor, então fala a verdade, ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado por ter o Marcelo aqui, obrigado pelo homem de Deus que ele é, obrigado por tudo que o Senhor já tem realizado pela vida dele, os desafios que o Senhor tem colocado no coração dele. E eu peço que o Senhor o use nessa noite, mais uma vez, para ser bênção nas nossas vidas, que ele se deixe ser boca do Senhor, e que nós possamos sair daqui não dizendo que ouvimos o Marcelo, mas que tivemos um encontro com Deus e que Deus falou conosco por meio dele. É o que nós pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém? Se quiser falar da igreja, da esposa, se apresenta aí. Boa noite. Depois dessa apresentação, até eu estou procurando saber quem é que vai vir pregar aqui. Eu acho que uma das grandes qualidades do Creuze, do pastor Creuze, é que ele fala muitos idiomas. Eu sei que ele fala português muito bem, eu sei que ele fala espanhol muito bem, e eu sei que ele fala hipérbole muito bem. Eu acho que ele exagerou bastante hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e ler comigo esse texto. Nós temos diferentes versões, mas todos nós temos a palavra do Senhor escrita nas nossas mãos, no seu aplicativo. Eu gostaria de convidar você a ler esse texto comigo. Eu vou ler e você vai acompanhar na sua tradução. Eu peço que você preste atenção na sua tradução. Em alguns momentos ela será diferente da minha tradução. E essas diferenças são importantes para chamar a sua atenção para diferentes elementos desse texto. Se você encontrou 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler os versículos 18 a 25. A minha tradução diz o seguinte: a mensagem da cruz para aqueles que estão se perdendo, ela é loucura. Para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria do sábio e eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o filósofo desse mundo? Não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sua própria sabedoria. Então aprove Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Visto que os judeus, eles pedem e eles exigem sinais, e os gregos, eles procuram a sabedoria. Mas nós proclamamos a Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios loucura. Para nós, os chamados, dentre os judeus e entre gregos, nós proclamamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Que a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria deste mundo. E a força de Deus mais forte que a força de todos os seres humanos. Vamos orar?
Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto hoje. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos incomode, pedimos que o Senhor confronte o nosso coração nessa noite. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor se faça presente à medida que nós estudamos esse texto e à medida que aprendemos esse texto. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa noite tão especial, que nessa celebração que temos hoje aqui, que possamos, acima de tudo, ouvir a Tua voz e entender quais são os desafios que o Senhor tem para a nossa vida. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Se você tivesse o privilégio de viajar e ir para a Suíça, quem sabe na Suíça você tivesse o privilégio então de entrar na antiga cidade de Genebra. Você iria visitar um parque ao lado da universidade, pertinho de um lugar onde um homem chamado João Calvino costumava pregar. E nesse lugar você iria encontrar, nesse belo parque, você iria encontrar um monumento. E nesse monumento você ia encontrar as esfinges, as feições dos reformadores. Ali você veria homens de Deus como Calvino. Ali você veria homens de Deus como John Knox, Zwingli e Teodoro Beza. Homens que foram usados pelo Senhor para promover a reforma protestante, tiveram uma influência e um impacto muito grande naquela cidade. Mas se você tivesse o privilégio de estar lá, você iria olhar para aquela esfinge, ou para a esfinge daqueles 4 homens, e você leria embaixo deles uma expressão latina que diz assim: post tenebras lux, que traduzido diria: depois das trevas, luz. E essa expressão é, na minha opinião, uma excelente maneira de encapsular, de sintetizar aquilo que aqueles homens fizeram, mobilizados sem dúvida pelo Senhor, promovendo uma transformação no mundo, em um momento em que a salvação era vendida, em um momento em que indulgências eram o modo com o qual a igreja enriquecia, em um momento em que a igreja estava tomada por falsos ensinos. Deus levantou homens para proclamar o evangelho da salvação, para reafirmar o evangelho da salvação, para demonstrar a importância e a centralidade do evangelho para a igreja, e para demonstrar que depois das trevas que eles estavam vivendo, eles poderiam contemplar a luz do evangelho. Depois das trevas, luz. Que maneira excelente de sintetizar a nossa história. Nós que estávamos longe do Senhor, nós que estávamos afastados do Senhor, mas um dia fomos encontrados por Ele. E a glória do nosso Senhor iluminou os nossos olhos. Deixamos de ser cegos e passamos a ver. Saímos das trevas e fomos transportados para o mundo da sua maravilhosa luz. Depois das trevas, o Evangelho tem esse poder de transformar a história da igreja, de transformar a história de cada um de nós, de transformar a história que fez a história dessa igreja. E o Evangelho é a única mensagem disponível no mundo, capaz de trazer luz em um mundo de trevas, para que outras pessoas possam dizer: depois das trevas, luz. Essa é a história da minha vida, essa é a história da sua vida. Essa é a importância do Evangelho, porque é no Evangelho que nós encontramos esse poder de Deus que salva. E não é à toa que aqueles homens que estavam figurados naquela esfinge, dentre eles Calvino, tinham um Evangelho em tão alta conta. Não é à toa que eles defenderam o Evangelho. Não é à toa que eles defenderam a importância do Evangelho. Não é à toa que eles gastaram o seu tempo para ensinar, explicar e proclamar essa mensagem.
Aliás, sobre o Evangelho, João Calvino disse: sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Sem o Evangelho não somos cristãos. Sem o Evangelho, todas as riquezas são pobrezas. Toda sabedoria, loucura diante de Deus. Toda força, fraqueza. Toda justiça humana está debaixo da condenação divina. Sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. A igreja sem o Evangelho é inútil e vazia. O Evangelho, quando ele é verdadeiramente entendido, quando ele é verdadeiramente recebido, quando nós realmente experimentamos essa verdade de que estávamos em trevas, mas agora nós encontramos luz. Esse Evangelho é recebido e ele é feito central nas nossas vidas. E ele é feito central nas nossas comunidades. Nós começamos a perceber o mundo com outros olhos. Porque, a bem da verdade, nós temos um certo fascínio por aquilo que acontece nesse mundo. São muitas as luzes, as propagandas, os convites que esse mundo tem a nos oferecer. São muitas as tentações que nós vemos lá fora. Mas quando nós temos o Evangelho como centro das nossas vidas, começamos a perceber o contraste que ele promove, a diferença que ele faz. Nós começamos a ver o mundo de outra maneira. Porque quando o Evangelho é o centro das nossas vidas, nós percebemos o contraste que ele promove. O Evangelho promove contrastes. E se você prestou atenção nesse texto que nós lemos antes de orar, o apóstolo Paulo oferece 3 contrastes interessantes nesse texto, quando ele coloca ou apresenta o Evangelho como centro, como o ponto mais importante, ou o ponto de partida da leitura que nós fazemos para o mundo. Ele apresenta 3 contrastes, e esses 3 contrastes apresentados aqui, certamente vão nortear o modo como nós vamos olhar para esse mundo e o modo como nós vamos viver nesse mundo. Porque quando nós entendemos o Evangelho e nós recebemos o Evangelho, nós entendemos o contraste que ele oferece, a mudança que ele oferece. Depois das trevas, luz, contraste. E o primeiro contraste que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto é um contraste de posição. Quem nós éramos e quem nós somos. Quem nós éramos e quem nós nos tornamos. Na verdade, se você observar no versículo 21, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala sobre esses que ainda não conheceram o Evangelho, e ele os descreve como o mundo. Ele diz que o mundo não conheceu a Deus por meio de sua própria sabedoria. Existe na mentalidade de Paulo um mundo que está em trevas, que é marcado por um sistema de corrupção, que é marcado por um sistema de ideias corrompidas, que levam pessoas a longe do Senhor, que não permite que os seus olhos sejam iluminados com a verdade do Evangelho. Esse mundo tem um Deus, que é o Deus dessa era, que cegou o entendimento das pessoas. E as pessoas, quando são descritas por Paulo como estando no mundo, elas estão em um sistema que é um sistema de oposição, um ambiente hostil a Deus. E éramos todos nós. Todos nós, antes do Evangelho, estávamos presos nesse mundo, nesse sistema. Nós acreditávamos naquilo que ouvíamos a partir deste mundo, das coisas deste mundo. Mas, de acordo com Paulo, nem tudo o que acontece nesse mundo é terrível.
Existem elementos positivos nesse mundo. Existem pessoas que poderiam ser descritas de modo positivo nesse mundo. E se você observar o versículo 20, ele descreve 3 categorias de pessoas que são muito interessantes. A primeira, ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o filósofo desse mundo? Essas 3 categorias de pessoas são pessoas que pertencem a esse mundo. Eles não são ladrões, eles não são bandidos, eles não são perversos. Eles são descritos como sábios, são descritos como eruditos, são descritos como filósofos. E Paulo pergunta: onde é que está o sábio? O sábio é algo, uma categoria que talvez diversas culturas teriam. Pessoas que eram marcadas por um conhecimento prático, que ensinavam conselhos. Mas existiam também os eruditos, e a palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever esse erudito é mais especificamente o erudito da lei. Aquele que conhecia a lei de Moisés muito bem. Normalmente nós encontramos essa mesma palavra sendo usada em outros lugares para descrever o escriba, aquele profissional de Jerusalém, de Israel, cuja missão era aprender e ensinar a lei. Ele fala também a respeito dos filósofos desse mundo, provavelmente típicos do ambiente grego. E usando essas 3 categorias, Paulo está perguntando: onde é que estão essas pessoas? Onde está aquele que é sábio? Ou aquele que é instruído, um erudito das Escrituras, do Antigo Testamento? Onde estão os filósofos? E o versículo 18 parece descrevê-los de uma maneira ainda mais triste. Porque no versículo 18 nós vemos Paulo os descrevendo como aqueles que estão perecendo. Sem o Evangelho tudo é inútil e vazio. As melhores pesquisas humanas, os maiores eruditos da lei, os maiores filósofos da história, por mais vivos e ativos que sejam, da perspectiva do Evangelho, eles estão perecendo. Eles estão perecendo. No melhor dos seus esforços, eles continuam destituídos da glória de Deus. Na melhor das suas intenções e das suas conquistas, eles continuam separados de Deus. E o Evangelho, ele nos permite ver com clareza essa distinção. Quando nós olhamos para o mundo, nós não encontramos somente os apelos desse mundo, as luzes e os convites que esse mundo nos faz. Nós vemos aqueles que estão morrendo, aqueles que estão dentro de um sistema de engano que é hostil, que mesmo aqueles que são mais eruditos, mesmo aqueles que são mais nobres, continuam cegos e separados do nosso próprio Senhor. Mas o Evangelho promove um contraste de posição, porque esse éramos todos nós, esses não somos mais. Nós éramos assim, mas a nossa vida foi completamente transformada quando nós recebemos o Evangelho. E quando nós recebemos o Evangelho, nós deixamos de ser descritos como aqueles que estão morrendo. Mas no próprio versículo 18 nós somos descritos como aqueles que estão sendo salvos. Nós também estamos experimentando um processo diferente do processo do mundo, que é um processo de deteriorização. Nós também estamos sendo salvos por Cristo Jesus. A salvação foi completa na cruz, todos nós fomos completamente resgatados, mas nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós também estamos buscando viver uma vida para agradar o Senhor, sermos transformados de glória em glória. Nós também estamos sendo cheios da plenitude divina. Nós também estamos recebendo do Senhor, aprendendo do Senhor. E esse processo de crescimento é descrito aqui por Paulo, através da palavra sendo salvos. Nós estamos nesse processo.
completamente comprados por Cristo, completamente comprados pela cruz, mas em um processo de ser completamente transformado. Porque o Senhor nos tirou do mundo, agora Ele está tirando o mundo de nós. Ele pagou pelos nossos pecados, mas está nos ensinando a viver sem eles. Ele tirou o poder do pecado que existia sobre nós, mas hoje ainda nós vivemos a nossa luta contra o pecado. E pela graça de Deus, nós não fomos apenas removidos do mundo, mas também fomos transportados para um mundo da sua luz, colocado nas regiões celestiais para viver e adorar ao nosso Cristo Jesus. Versículo 24 fala também que nós somos aqueles que são chamados. Nós fomos chamados por Deus. Nós estávamos perdidos e fomos alcançados por Deus. Esse Deus que nos chamou, Ele nos resgatou. Mas é muito interessante que, embora todo o trabalho da salvação tenha sido desempenhado por Deus, o apóstolo Paulo adiciona uma sentença nessa frase, no versículo 21, muito interessante. Ele diz que porque na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sua própria sabedoria. Aprouve então a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O Senhor decidiu salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É Ele quem salva, é Ele quem salva completamente. É Ele quem chama. E o seu chamamento é eficaz. Mas nós um dia respondemos a esse chamado em fé. Um dia a beleza de Jesus Cristo se tornou tão clara para cada um de nós, se tornou tão bela, que nós não resistimos e nos colocamos de joelhos diante da cruz. O Evangelho nos ajuda a ver o contraste que existe entre aqueles que ainda não conhecem o nosso Salvador e aqueles que foram transformados por Cristo Jesus. Ele nos permite perceber a diferença de posição. Nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fomos adotados como filho, nós fomos recebidos como filhos. O Evangelho nos permite perceber esse contraste. Mas é um contraste não somente de posição, é também um contraste de perspectiva. O modo como nós vemos as coisas é diferente. Se você observar os não cristãos, quando eles pensam a respeito do Evangelho, o versículo 23 deixa isso muito claro. Nós pregamos a Cristo crucificado. Para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. E a palavra loucura é usada várias vezes nesse texto. É uma palavra que significa estupidez. É a palavra que significa quase que idiotice. É uma palavra forte. E Paulo está dizendo que da perspectiva daqueles que não conhecem o Evangelho é escandaloso. Os judeus olhavam para um Messias crucificado com desgosto. Para eles o Messias era o Salvador de Israel. Para eles o Messias era o grande rei de Israel. O grande rei, o grande Messias não poderia ser colocado numa cruz, porque aquele que era colocado na cruz diante da lei dos judeus era um escândalo, era loucura. Esse Cristo Jesus crucificado, Salvador do mundo, proclamado por Paulo e os apóstolos, era escândalo. Os judeus não podiam aceitar. Por um outro lado, os gregos eram diferentes. Os gregos, eles achavam que era bobeira, era estupidez, loucura. Como assim um homem morre para salvar outros? Que história é essa de que sangue perdoa? Isso não faz sentido. Os gregos estavam acostumados com grandes professores da fé. Mas eles não estavam esperando um redentor.
Eles não estavam esperando por um Salvador, porque em muitos casos eles não estavam nem entendendo sua própria miséria e o fato de que precisavam ser salvos. Da perspectiva daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, a nossa mensagem é loucura, é escândalo, é tropeço. E é tropeço porque afirma a insuficiência da nossa inteligência. Ela afirma a insuficiência das nossas capacidades. O versículo 19 diz: eu destruirei a sabedoria do sábio, eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O Evangelho de Deus, ele é uma afronta à inteligência humana, porque o Evangelho não fala sobre mérito, o Evangelho não fala sobre conquista, o Evangelho não fala sobre o que você pode fazer para ser melhor e ser aceito por Deus. O Evangelho fala que você é morto, desprezível nos seus pecados. O Evangelho ataca a nossa dignidade, ou aquilo que a gente acha que é a nossa dignidade. O Evangelho ofende a nossa pessoa quando ele nos diz que nós somos pecadores, que nós somos destituídos da graça de Deus. O Evangelho ofende o ouvido das pessoas, porque o Evangelho é duro, porque o Evangelho, ele ataca exatamente onde dói o nosso coração. O Evangelho afirma a insuficiência do nosso conhecimento. Versículo 21 diz que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por meio da sua própria sabedoria. Não existia como os filósofos pararem para pensar em um plano redentor que incluísse um Deus que dedica o seu Filho para morrer por pecadores. O conhecimento humano seria incapaz de produzir isso. Tanto é que mesmo na sabedoria desse mundo, o mundo não conheceu a Deus. Mas o Evangelho afirma também a nossa incapacidade. E é por isso que dói tanto, e por isso que é tão ofensivo. A mensagem da cruz para aqueles que estão perecendo é loucura. Para aqueles que estão perecendo, para aqueles que experimentam a morte, o Evangelho é loucura. O Evangelho ataca a nossa incapacidade, somos mortos, incapazes. Morto não corre, morto não fala, morto não se ressuscita-se a si mesmo. Não tem como. E é por isso que nós cristãos somos perseguidos. Qualquer alternativa religiosa nesse mundo é aceitável, menos a sua. Todo mundo tem direito a ter opinião, menos você. Porque se você começar a falar do seu Deus e da sua salvação, você vai ofender os ouvidos sensíveis das pessoas lá fora. Porque nós começamos a falar da cruz, nós começamos a falar do fato de que nós somos pecadores. Para um não cristão isso é escândalo, loucura, dói no ouvido. Mas para os cristãos o versículo 24 deixa muito claro. Para nós é poder de Deus e é sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. E esse poder de Deus foi manifesto na nossa vida. Nós presenciamos esse poder em primeira mão. Nós vimos esse poder de Deus operando em nós. Nós percebemos esse poder ativo nas nossas vidas. Nós vimos o quanto o Senhor operou em nós, o como a graça de Deus operou em nós. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para salvar pecadores terríveis como eu e você. Eu não sei você, mas se eu não fosse alcançado pela graça do Senhor, se Jesus Cristo não tivesse se tornado o meu Salvador, se o Senhor não tivesse me chamado, se eu não conhecesse o Evangelho, eu tenho certeza que eu seria um tranqueira. Certeza.
Há 19 anos atrás, mais ou menos, eu conheci um jovem no Seminário Bíblico Palavra da Vida, chamado Creuze. A gente se identificou rápido. A razão pela qual a gente se identificou é que um era mais maluco que o outro. Talvez você olhe hoje para o Creuze e fale assim, ele ganhou. É que eu disfarço. Sem o Senhor eu seria um tranqueira, um maluco. E tranqueira acha tranqueira. Tanto é que tanto eu quanto o Creuze nós passamos por disciplina no seminário. Tranqueira acha tranqueira fácil. Por isso que sua mãe não gosta que você saia com seus amigos, estou brincando. Mas a verdade é que se o Senhor não tivesse me alcançado, e eu tivesse sido largado nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios desejos, eu ia ser bandido. Certeza. Eu gostava de roubar as pessoas, e para mim era fácil. Teve uma época da minha adolescência que os meus amigos batiam revista em mim quando eu saía da casa deles, de tanto que eu roubava a coisa deles. Esses dias, de verdade, antes de mudar para São Paulo, nós nos mudamos para São Paulo agora em janeiro, eu encontrei um CD que eu roubei de um amigo meu que eu nem lembrava mais que eu tinha, um CD. Eu tirei a foto e mandei para o meu amigo, falou, você está sentindo falta desse CD? Tranqueira, pecador, miserável. Eu seria canalha. Eu ia fazer compra e não ia pagar, eu ia ser tranqueira, desse tanto. Eu ia roubar a coisa. Eu ia ser uma desgraça. Provavelmente eu ia me envolver com drogas. Onde você teria ido parar se o Senhor não tivesse te encontrado? Ou onde é que foi que o Senhor te encontrou? Onde é que você estava? Porque dependendo do lugar que você estava, a sua experiência desse poder de Deus é ainda mais forte. De impactar a sua vida por completo e transformar a sua vida. Esse poder de Deus chegou até você por meio do Evangelho. E para nós esse Evangelho é poder para salvar, é poder para transformar. É o poder que hoje nos mantém aqui. Essa mensagem da cruz, o Cristo crucificado, é sabedoria de Deus, é onde nós encontramos o verdadeiro conhecimento, é onde nós encontramos a verdade, é onde nós encontramos a verdade de Deus para nós. É através desse Evangelho que nós somos convidados a viver como o nosso Mestre, sermos iguais ao nosso Mestre, vivemos como o nosso Mestre viveu, e nós encontramos sabedoria nisso. Para nós, o Evangelho muda tudo. Para nós, o Evangelho toca tudo. Para nós, tudo sem o Evangelho é nada. O Evangelho muda a nossa posição, muda a nossa perspectiva, mas ele muda também o nosso propósito. Nós temos um novo propósito. As pessoas desse mundo têm um grande e claro propósito para suas vidas. Eles têm um grande projeto de vida. E o grande projeto de vida da vida contemporânea é o seguinte: você vai estudar bastante. E aí quando você acabar de estudar, você vai passar na faculdade para estudar bastante. E aí quando você sair da faculdade, você vai trabalhar bastante. E para conseguir trabalhar bastante e fazer bastante dinheiro, você vai estudar de novo. E aí você volta a trabalhar. E aí você profissionaliza. E aí você faz doutorado. E você estuda. E a cada vez que você estuda mais e trabalha mais, você faz mais dinheiro. E aí você compra coisas. E aí com essas coisas que você compra, você se sente feliz enquanto elas duram. Quando elas acabam, você trabalha mais para comprar mais. Coisas que vão te deixar felizes enquanto elas duram. Mas elas acabam. E aí você tem que trabalhar mais para comprar mais até morrer. É isso que todo mundo está fazendo lá fora. Sejam engenheiros, sejam médicos, não interessa. O grande projeto da vida
desse mundo é estudar, trabalhar, comprar e morrer. Só isso. Mas o Evangelho nos oferece uma proposta diferente de vida. Nos dias de Paulo, ele observa no versículo 22, que aqueles que não conheciam o Evangelho, eles estavam como os judeus, visto que os judeus, eles exigem sinais, e os gregos, eles buscam sabedoria. Os dois grupos de povo que Paulo usa para descrever o mundo daqueles que não conhecem a Deus, ele descreve como os judeus, talvez os representantes religiosos que ele tinha maior contato. E ele vai dizer o seguinte: esses mais religiosos, eles exigem que nós tenhamos sinais para demonstrar que a nossa mensagem é de fato verdadeira. Os gregos, eles funcionam diferente. Eles estão em busca de alguma coisa. Paulo, quando prega para alguns filósofos, ele fala que eles estavam como se estivessem tateando, tentando encontrar alguma coisa. Eles estão buscando, mas eles não estão buscando esse Jesus Cristo. Eles não estão buscando esse que é Salvador. O nosso mundo é cheio de exigências. O nosso mundo é cheio de buscas. E talvez as exigências dos nossos dias não sejam sinais. Talvez eles não estejam olhando para nós e falando: faça um milagre, nós queremos crer no que você fala. Mas eles exigem comportamentos de nós o tempo inteiro. Vocês precisam atualizar o código moral de vocês. Vocês estão desatualizados. Em pleno 2019, vocês ainda acreditam nessa baboseira medieval. Eles exigem de nós mudanças, eles exigem diferentes perspectivas, eles gostariam que a nossa mensagem fosse mais parecida com a deles, do mesmo modo que os judeus faziam nos dias de Paulo. Nosso mundo também vive atrás de busca. Talvez não sejam as mesmas buscas dos gregos que Paulo cita aqui, mas contam-se inúmeras as opções religiosas de pessoas que parecem que, como cegos tentando encontrar alguma coisa no escuro, estão tateando para ver se podem encontrar ou se conseguem encontrar. Eles estão buscando alguma coisa, eles estão exigindo alguma coisa. Eles estão nesse ambiente de buscar sabedoria, erudição, filosofia. Onde está o sábio, o erudito ou o filósofo desse mundo? Eles estão em busca, eles querem algo. Mas nós temos uma missão completamente diferente. Nós não estamos tateando nada. Os nossos olhos foram abertos para ver a glória do nosso Salvador. Nós não estamos exigindo nada. Tudo o que nós precisávamos, o nosso Senhor nos deu na cruz. Tudo o que a gente precisa para a vida nós encontramos nas Escrituras. Tudo aquilo que a gente precisa para uma vida santa e reta diante de Deus já nos foi entregue. O que é que mais nós vamos querer exigir dele? Nós não estamos buscando como esse mundo busca. Nós não estamos exigindo como esse mundo exige. Nós estamos aqui para proclamar esse Evangelho. O versículo 18 diz: a mensagem da cruz. É essa a nossa mensagem. A mensagem da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Essa é a nossa mensagem. Nós somos propagadores, nós somos proclamadores de uma mensagem, de um Cristo que deixou sua glória, veio habitar entre nós, Ele viveu como nós, Ele morreu como nós, em nosso lugar, por causa do nosso pecado, para satisfazer a ira de Deus contra nós, e nos oferecer vida nova, vida abundante. E é essa mensagem de vida, e é essa mensagem transformadora, que nós chamamos de Evangelho,
que é o poder de Deus para nós. É a mensagem poderosa de Deus que nós queremos levar para aqueles que ainda não o conhecem. É essa mensagem poderosa. O Evangelho não é só central para nós, porque é uma afirmação nossa, porque é uma crença nossa. Ele é central para nós, porque ele é a nossa mensagem. Nós estamos encarregados de fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala no versículo 21. Visto que o mundo não conheceu a Deus por meio de sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A pregação é loucura, mas é a nossa pregação. É a única mensagem que a gente tem. É a mensagem que a gente recebeu. As pessoas vão achar que você é louco. As pessoas vão rejeitar a sua mensagem. As pessoas vão se opor à sua mensagem. Mas esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui para trabalhar, estudar, comprar e morrer. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Como diz no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem. Ela vai ser ofensiva para alguns, eu sinto muito. Ela vai ser rejeitada por outros, eu sinto muito. Porque a partir do momento que o Evangelho se tornou central na minha vida, eu consigo ver o contraste do que significa viver sem o Evangelho e viver com o Evangelho. E eu quero que aqueles que vivem hoje sem o Evangelho possam ser resgatados por Cristo Jesus e possam experimentar a salvação. Eu gostaria de ser um instrumento usado por Deus para levar esse Evangelho, participar com Deus nesse processo de levar o Evangelho que salva, que é poder para salvar todo aquele que crê. Essa é a nossa mensagem, é a mensagem da cruz, o Cristo crucificado. Esse é o nosso propósito. Nós não somos igreja para virmos à igreja. Nós não fomos chamados por Cristo para estar aqui no domingo. O Senhor Jesus Cristo não deixou sua glória, habitou entre nós, morreu no nosso lugar para a gente vir aqui no domingo. Ele nos convidou para viver uma nova vida que começa aqui no domingo, mas ela se estende pelo resto da semana. Com uma nova vida vem um novo propósito. Você é um embaixador do Rei, um ministro da graça. Você é um proclamador do Evangelho. Você é um seguidor de Cristo Jesus. Você segue o exemplo do Mestre. Você faz o que o Mestre mandou. Nós temos um outro propósito. Nós temos uma nova posição. Nós temos uma nova perspectiva. Mas nós temos um outro propósito. O Evangelho é a única mensagem que pode alcançar homens incapazes e insuficientes. E através da atuação do poder de Deus, podem ser chamados filhos de Deus. O Evangelho é centrado em Cristo Jesus e na sua mensagem, e nós, como igreja, somos centrados no Evangelho. Nós estamos aqui para proclamar esse Evangelho. Essa é a nossa missão. O Evangelho não é uma afirmação doutrinária. O Evangelho não é somente um conjunto de crenças que nós sabemos falar muito bem, que nós sabemos repetir muito bem, que nós sabemos explicar para os nossos irmãos muito bem. O Evangelho mudou a nossa perspectiva de vida. E o Evangelho se tornou a mensagem. É a nossa proclamação, é a nossa missão, é o nosso propósito. Eu garanto para você, se você levar esse Evangelho a sério, se esse Evangelho for realmente central na sua vida, e você fizer desse Evangelho a mensagem da tua vida, você vai ser ridicularizado, perseguido, você vai ser zombado, você vai ser rejeitado. Vai doer.
Mas ninguém disse que essa vida ia ser fácil. Ninguém disse que essa vida ia ser simples. Aliás, o nosso mestre nos alertou: nesse mundo nós vamos encontrar aflições. Se esse mundo me odiou, vai odiar vocês também. Nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo como proclamadores da verdade. E o nosso sonho, que os nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, familiares distantes, que ainda não conhecem o Senhor, possam experimentar luz depois das trevas. Esse é o contraste do Evangelho. Esse é o contraste que o Evangelho causou na nossa vida. Essa é a mensagem que nós queremos proclamar. Permita-me terminar essa mensagem lendo novamente o que João Calvino disse. Ele falou: sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Sem o Evangelho, não somos cristãos. Sem o Evangelho, todas as riquezas são pobrezas. Toda sabedoria é loucura diante de Deus. Toda força, fraqueza. Toda justiça humana está debaixo da condenação divina. E olha que bonito como ele termina esse parágrafo. Mas pelo conhecimento do Evangelho, somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, cidadãos da cidade dos santos, cidadãos dos reinos dos céus, herdeiros de Deus com Cristo, por meio de quem os pobres são feitos ricos, os fracos são feitos fortes, os tolos são feitos sábios, pecadores são justificados, desolados são consolados, os que duvidam têm certeza, os escravos são libertos. O Evangelho é poder para salvar todo aquele que crê. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina com clareza. Por ela, Senhor, nós somos confrontados, por ela, Senhor, nós somos desafiados. E, Senhor, a minha oração é que o Senhor faça de nós seguidores fiéis Teus, que proclamam essa mensagem, que honram o Teu nome proclamando essa mensagem, que glorifiquem o Teu nome proclamando essa mensagem, que essa igreja, Senhor, seja conhecida pela proclamação do Evangelho, além de uma bela história, Senhor, além de um excelente lugar para encontrar o Senhor, para aprender, que essa comunidade, Senhor, seja conhecida por esse compromisso com o Senhor e com a Tua palavra, seja conhecido pelo compromisso com o Teu Evangelho, que daqui, Senhor, mais igrejas sejam plantadas, mais pecadores sejam transformados pelo Teu Evangelho, Senhor, porque nós queremos experimentar o poder do Teu Evangelho. Nós queremos ver o Teu Evangelho em ação. Nós queremos ver o Senhor salvando vidas. Nós queremos testemunhar a Tua graça invadindo lares. Nós queremos experimentar a Tua graça, Senhor, invadindo empresas. Nós queremos ver a Tua graça invadindo, Senhor, o trabalho onde nós estamos, transformando vidas, Senhor, alcançadas pela graça, pelo Teu Evangelho, por Jesus Cristo crucificado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.